O Batman Animated Series é considerado por muitos uma obra-prima, com episódios memoráveis. As primeiras 3 temporadas mostram o Batman enfrentando o crime em Gotham, mas a 4ª temporada aconteceu muitos anos depois e possui um nome diferente chamado de As Novas Aventuras de Batman. E além disso, ela possui um traço diferente e até um uniforme diferente para o Batman. Mas dentro da cronologia do desenho, essa nova temporada acontece alguns anos depois da 3ª temporada. E os fãs sempre se perguntaram o que aconteceu entre a temporada 3 e essa nova temporada. Quando que o Batman trocou de uniforme, conseguiu um novo Batmóvel e ainda teve um novo Robin e um novo visual do espantalho. E acontece que existe essa resposta. E ela foi dada numa HQ chamada de Batman Os Anos Perdidos. Essa HQ se situa entre a temporada 3 do Batman Animated Series e o desenho As Novas Aventuras do Batman. Ela conta com muito mais detalhes, por exemplo, como que o Robin saiu da equipe e virou o Asa Noturna. E é essa história que a gente vai contar no vídeo de hoje. Então já vai deixando o bate-like e o bate-comentário, porque isso ajuda demais aqui o canal. E vamos pro vídeo. Capítulo 1. A revelação da identidade. O Batman e o Robin estão escondidos nos esgotos de Gotham, atrás de 2 bandidos de banco. E então, logo acima deles, acontece uma explosão. O Batman fala que essa é a deixa deles, e vemos os 2 ladrões de banco fugindo. Imediatamente, os heróis vão em direção a eles pelo nível de baixo, até que o Batman diz que essa daqui é a escada que os bandidos vão usar para fugir. E o Robin questiona essa decisão. Isso meio que irrita o Batman, que encara o Dick Grayson com uma certa autoridade. E essa daqui é a primeira dica que a gente tem que as coisas não vão tão bem entre o Batman e o Robin. Isso já era evidente nos capítulos do desenho. Por exemplo, na 3ª temporada, temos o episódio Segundas Chances do Duas Caras. E nele, o Batman e o Robin claramente estão desentendidos. Essas briguinhas entre o Batman e o Robin aconteciam com uma certa frequência, e essa HQ decidiu desenvolver muito mais esse negócio. Enfim, os bandidos de fato entram pelo esgoto, provando que o Batman estava certo, e a dupla dinâmica vai pra cima deles. O Robin chega chegando com um soco e acaba se descuidando. O Batman pede para o Robin ter mais atenção, só que o Dick Grayson estava sim preparado para se defender bem. Mesmo assim, o Batman pede para o Robin não sair dali, e ele desobedece e acaba levando um socão na cara. O Robin cai, mas acaba sendo salvo pela Batgirl. A Bárbara Gordon toma conta total da situação, enquanto que o Robin se recupera ali no esgoto. O Batman também repreende a Batgirl por se descuidar, mas ela, ao contrário do Robin, agradece a ajuda do morcego. E o Dick Grayson meio que fica com ciúmes disso, dizendo até que o Batman confia mais nela do que nele mesmo. E é importante lembrar aqui que tanto o Batman quanto o Robin não sabem quem que é a Batgirl. Ironicamente, a Bárbara Gordon é a namorada do Dick Grayson, e ele a apresenta para o Bruce. É jogando tênis que o Bruce começa a desconfiar que a Bárbara seja a Batgirl, mas de qualquer jeito ele decide ignorar essas dicas nesse momento. A Bárbara cita que a formatura do Dick Grayson vai acontecer nos próximos dias e fala que está muito animada. O Bruce concorda, mas quando chega a tal da formatura, ele acaba perdendo por causa do Batman. E isso acaba irritando ainda mais o Dick Grayson em relação ao Batman. À noite, no encontro com a Bárbara, o Dick Grayson revela que não quer mais contar com o dinheiro do Bruce, mas ele espera que a Bárbara fique ao seu lado. Infelizmente, nesse momento, o Batman chama pelo Robin e ele acaba tendo que abandonar a Bárbara no meio do encontro. Acontece que o Batman chamou o Robin porque ele encontrou o Coringa. Eles entram pelo telhado com grande estilo e tentam capturar o vilão. O Robin acaba focando num capanga que consegue fugir. Ele o segue até a casa dele. E quase ao mesmo tempo, o Batman também chega ali. E ele tá bem irritado, querendo saber onde está o Coringa. O problema é que ele tá fazendo esse interrogatório ao lado do filho e da esposa desse capanga. E isso incomoda profundamente o Robin,
que fala que não pode ser assim, não desse jeito. O Batman o ignora e o Robin simplesmente acaba abandonando o local. Quando ele sai do apartamento, a Batgirl aparece ali no meio da rua e tenta chamar pelo Robin, mas ele simplesmente desaparece e o Batman fica se perguntando para onde ele foi. E bem, se você tá achando essa cena familiar, é porque ela é familiar. Toda essa sequência foi adaptada numa parte de um episódio do Batman 4ª temporada. É no episódio que o Asa Noturna conta pro Robin Tim Drake porque ele não se dá bem com o Batman. Contudo, é curioso como que no desenho eles estão com o uniforme da nova temporada, enquanto que na HQ eles estão usando o traço clássico do Animated Series. Mas a questão é que a HQ conta com muito mais detalhes toda essa história, principalmente em relação ao surgimento do Asa Noturna. O Batman leva a Batgirl até o Batmóvel para eles investigarem o tal do capanga de antes. E aqui há toda uma interação entre os dois, e o Batman chega a perguntar para Bárbara onde que ela mora. E a Batgirl, percebendo que tem algo aí, fala que só vai contar para ele se ele mostrar a Batcaverna. O que certamente mostra que tem algo aí envolvendo os dois. Eles acabam encontrando os bandidos e a Batgirl já chega chegando, derrotando eles facilmente. O problema é que o Batman queria interrogá-los, e a Batgirl logo pede desculpas por isso. O que faz o Batman reconhecer que é bom ter alguém que ainda escute ele. Novamente com ele comparando a Batgirl com o Robin. E é então que a Batgirl fala algo sobre a sua fraqueza, e isso deixa o Batman de novo na dúvida de quem que é ela. E é nesse momento que o Bruce começa a pensar que a Batgirl é a Bárbara Gordon. Ora, temos um Sherlock Holmes aqui, hein, Batman? Ele começa a investigar mais sobre a Bárbara. E num dia, ela aparece na mansão Wayne chorando, querendo saber por que o Bruce e o Dick Grayson estão brigados. E o Bruce apenas fala para ela seguir ele. E nisso, ele revela a entrada da Batcaverna para Bárbara. Quando o Alfred fica sabendo disso, ele até faz uma piada dizendo que ele é o Batman. Cara, eu adoro essa cena porque até quando o Alfred faz uma piada, ele de certa forma tá querendo proteger o Batman. A Bárbara fica confusa do porquê o Bruce tá contando tudo isso para ela. Mas então, o Bruce revela que sabe que ela é a Batgirl. O Alfred então avisa que tá acontecendo algo na televisão. É o Coringa, e ele está com um plano para derrubar naves e destruir parte de Gotham. E que ele só vai parar com um plano se derem para ele 40 milhões de dólares. O Bruce pede pro Alfred contactar o Robin, mas infelizmente ele não está respondendo. Vemos que o Dick Grayson está no porto de Gotham e o seu pager toca incessantemente. Ele se irrita com esse negócio e joga o pager no mar. E sim, o Batman e o Robin usando pagers para se comunicar é um negócio um tanto quanto antiquado. O Bruce pede pro Alfred continuar tentando contactar o Robin, e a Batgirl o interrompe falando que pode ajudar. E o Batman fala que só tem uma condição, que é ele dirigir o Batmóvel. E assim, eles vão atrás do Coringa. E a história corta pro Dick Grayson caminhando no cais. Sem querer, ele se depara com alguns bandidos. Mesmo sem o seu traje de Robin, ele decide ajudar. Ele ataca impiedosamente e usando todas as suas habilidades acrobáticas. Quando ele termina de derrotá-los, uma mão surge atrás dele. O Robin se assusta, mas era apenas o rapaz que ele estava querendo proteger. Imediatamente, o Dick Grayson se arrepende do que fez, percebendo que foi muito Batman em sua abordagem. O Robin acaba descontando toda a sua raiva no cara que tenta confortá-lo, mas ele diz que não quer ser um herói e ser apenas um cara normal. E com isso, o Dick Grayson sai correndo dali. E a história corta de novo pro Batman e a Batgirl indo atrás do Coringa. O vilão está num dos prédios mais altos de Gotham, e o Batman decide fazer um ataque aéreo. E isso acaba funcionando. Já a Batgirl aparece para dar o apoio no solo. Enquanto isso, o Dick Grayson retorna para a mansão Wayne e vê o carro da Bárbara ali na frente. Ele fica preocupado, pois não esperava que a Bárbara estivesse ali. Só que a situação só piora quando ele entra na Batcaverna
Batcaverna e o Alfred diz que ela e o Bruce Wayne saíram como Batman e Batgirl. E é claro que isso irrita profundamente o Robin. A Bárbara Gordon era uma das únicas coisas que ele podia dizer que tinha de uma vida normal, e agora o Batman levou ela, pra ser a Batgirl. Esse é o momento que o Robin mais sente raiva do Batman por sentir que ele tá manipulando toda a vida dele. Voltamos pra ação. O Coringa, de uma forma meio cômica, derruba a Batgirl do topo do prédio. Por sorte, o Robin chega exatamente na hora e consegue salvá-la. Ele diz que precisa conversar com ela, mas primeiro ela diz que eles precisam salvar o Batman, que está em apuros. Os dois conseguem deter o Coringa e os capangas, e sem eles perceberem, um jovem de longe estava acompanhando tudo de binóculos. Esse garoto é o Tim Drake, que daqui a pouco vai ser introduzido na história. Com o Coringa derrotado, os três heróis vão lavar a roupa suja no meio de Gotham. O Robin tá indignado com toda a situação, e o Batman fica meio que na defensiva, falando que não era ele quem deveria ter contado sobre a Bárbara Gordon. Mesmo assim, o Robin culpa o Batman por ter levado a Bárbara a tamanho perigo. Ela tenta defender o Batman dizendo que foi ela que se voluntariou para isso. Mas o Robin fala que é exatamente esse o problema. O Batman manipula todo mundo para fazer as coisas como ele quer. Então, o Robin encara o Batman de frente, dizendo que as coisas mudaram. Ele tira sua máscara e enquanto o Batman tenta detê-lo, o Dick Grayson revida com um socão e depois joga sua máscara e capa em cima do Batman. E essa cena toda aí é sensacional. E parte dela foi adaptada lá na 4ª temporada do Batman Animated Series, mas o que acontece na sequência não foi adaptado. O Robin vai até a Batcaverna e ele simplesmente joga o uniforme do Robin no chão. Mas ele logo se arrepende. Ele pega o uniforme e entende que não pode deixá-lo assim jogado no chão. Então ele dobra e fala que roupas coloridas são para crianças e não para um homem como ele. E que, portanto, jamais poderia usar essas roupas de novo. Ele não sabe exatamente o que deve usar, mas ele sabe que vai achar. E com isso, abandona a Batcaverna. O Batman chega logo depois e finalmente chama o Robin de Dick Grayson, desejando ele boa sorte. Capítulo 2 – A origem do Asa Noturna. O Dick Grayson começa a viajar pelo mundo e a história começa exatamente em São Paulo. E ele está lutando contra essas pessoas e mostrando suas novas técnicas de combate. E com isso descobrimos que ele aprendeu capoeira. Depois de se reunir com seu mestre, o Dick Grayson diz que pretende ir até Santo de la Roça e que ele pretende treinar com o povo dos invisíveis. O problema é que os guias que estão ajudando o Dick Grayson falam que esse povo não é visto há muitos anos. Um de seus amigos entrega essa máscara de esqueleto, pois ele está indo visitar a cidade exatamente na época do Festival da Morte. Todos os habitantes locais nesse festival usam máscaras como essa, e quando Dick Grayson chega lá, ele recebe a ajuda de um novo guia. E bem, nesse momento eu presumo que eles saíram do Brasil, porque os personagens começam a falar termos em espanhol. O Dick Grayson explica que não pretende ficar muito na cidade, e que a ideia dele é se aventurar na floresta. O guia imediatamente expressa o receio dele de ir até lá, pois agora existem muitas fábricas e pode ser perigoso. Mesmo assim, o Dick Grayson pretende continuar com o plano dele. Ele se registra num hotel e enquanto estava descansando, ele escuta uma voz familiar. E essa voz é do Duas Caras. O vilão está ali ameaçando uma pessoa, dizendo que quer o dinheiro dele de volta. O Grayson percebe que tem algo de errado aí e decide investigar. Mas primeiro ele vai atrás de uma fantasia completa para conseguir se esconder bem. E ele consegue essa fantasia de esqueleto e parte atrás do Duas Caras até um helicóptero. Acontece que o Duas Caras está envolvido na máfia dessas fábricas que estão na floresta. Quando eles chegam à tal da fábrica, o Dick Grayson é descoberto. O herói consegue se esconder no meio da floresta e despistar os bandidos. Mas é então que ele é atacado por uma cobra.
fábrica. Uma flecha do nada surge e consegue salvar o Dick Grayson, que acaba caindo da árvore. Quando o herói se levanta, ele vê o povo dos invisíveis ali. E eles estavam muito bem camuflados na árvore. Esse povo fala um idioma que o Dick Grayson não conhece muito bem. E ele acaba usando uma moeda para dizer que precisa desaparecer para conseguir fugir dos bandidos. É então que acontece uma coisa meio estranha. Uma pessoa do grupo toca na mão do Dick Grayson e ele acaba ficando invisível para os demais bandidos, que acabam surgindo ali. E com isso, o Dick Grayson consegue fugir dos bandidos e, de quebra, ele encontra o povo que ele tanto queria encontrar. Eles acabam acolhendo o Dick Grayson e a história pula para 60 dias no futuro. O Dick Grayson ainda está junto com o povo dos invisíveis. Ele está aprendendo com eles o idioma local e as suas habilidades. E perceba que ele está usando o símbolo do grupo, que é justamente o símbolo do Asa Noturna. O grupo fica feliz de ajudar o herói e considera ele como um amigo do povo dos invisíveis. Finalmente, o Dick Grayson acaba aprendendo tudo que podia ali e decide sair da floresta. Ele coloca aquela fantasia novamente, mas dessa vez mantém aquele símbolo dourado do povo que o ajudou. Vestido como esse esqueleto, o Dick Grayson invade a fábrica do Duas Caras e consegue destruí-la facilmente, mas o vilão acaba conseguindo fugir. Sem ter mais nada do que aprender ali, o Dick Grayson decide ir até o Tibete. É na marca de um ano longe de Gotham que ele decide queimar aquela máscara de caveira que ele estava usando. Já em Gotham, o Bruce lembra que faz um ano que o Dick Grayson foi embora, e de certa forma ele sente saudade de seu filho. Capítulo 3 – A origem do Robin Tim Drake. Então, voltamos para Gotham novamente. É agora que veremos a origem completa do Robin Tim Drake. E essa é uma origem desse Robin que é bem diferente da origem que aparece no desenho. Essa parte começa com o jovem Tim Drake observando de binóculos o Batman e o Robin em ação. Ele fica torcendo com todas as forças para eles capturarem o Coringa. Mas durante o embate deles, acontece uma explosão. Por um segundo, o Tim Drake fica preocupado, mas os heróis estão bem. Ele vibra com a vitória do Batman e então percebe que no chão do terraço dele caiu um batirangue. O garoto fica todo animado por ter encontrado um negócio desse e nos dias seguintes fica brincando de arremessar o batirangue. O problema disso tudo é que o seu pai não gosta disso. E principalmente porque um dos alvos era o Duas Caras. A verdade é que o pai do Tim Drake é um capanga do Duas Caras. Mesmo assim, o garoto continua brincando com o batirangue e até usa ele para combater o bullying que acontece na vizinhança do seu prédio. Mas infelizmente toda essa idolatria que ele tinha pro Batman seria péssima pro Tim Drake. À noite, o seu pai chega dizendo que terá que sair da cidade por alguns dias a serviço do Duas Caras. O Tim Drake fica chateado com isso, porque ele não quer que o seu pai seja um capanga. E isso irrita o seu pai, porque ele sabe que o filho idolatra o Batman. E ele meio que se sente atingido por isso, já que talvez ele nunca seja um Batman pro Tim Drake. Só que o interessante disso tudo é que o pai do Tim Drake não é um péssimo pai. Na verdade, ele se importa bastante com seu filho. E ele só é capanga do Duas Caras para conseguir dinheiro e assim poder dar o melhor pro filho dele. Naquela noite, o pai do Tim Drake chega em casa com a polícia na cola dele. Ele escreve um bilhete de despedida para o Tim Drake, deixa o seu filho com algum dinheiro, dá um último beijo no seu filho e sai dali. Mas esse seria um grande erro do pai do Tim Drake, porque ao abandonar o seu filho, ele deixou ele exposto aos outros capangas do Duas Caras. E é exatamente isso que acontece. Os capangas do Duas Caras vão atrás do Tim Drake para saber onde que está o seu pai. O Tim Drake se vê encurralado por esses bandidos e, usando suas habilidades acrobáticas, consegue fugir. Mas o problema é que ele acaba batendo direto no Duas Caras, que também estava ali atrás de seu pai. Ele sequestra o Tim Drake até um cais para tentar descobrir mais. E como o Tim Drake não sabe nada sobre o paradeiro de seu pai,
o Duas Caras decide matá-lo. Por sorte, o Batman estava na sua cola e consegue interferir no plano dele. Mas, infelizmente, o Batman acaba se machucando com o ataque do vilão e o local começa a pegar fogo. Mesmo assim, o Batman consegue resgatar o Tim Drake. E com a ajuda do próprio menino, eles entram na Batlancha e retornam para a Batcaverna usando o piloto automático do veículo. E quando eles chegam na Batcaverna, o Alfred é surpreendido ao encontrar uma criança na lancha. O Alfred ajuda o Batman, enquanto que o jovem fica bisbilhotando na Batcaverna. Ele inclusive sai dali e vai até a parte da mansão, onde descobre que o Bruce Wayne é o Batman. A Batgirl aparece logo na sequência e o obriga a ficar de volta na Batcaverna. Alguns dias depois, o Tim Drake acaba morando na mansão Wayne. E, sem querer, o jovem acaba escutando uma conversa do Batman de que o seu pai pode estar morto. Mas é nesse momento que acontece uma transmissão pela TV do Duas Caras, revelando que ele tem um plano para conquistar Gotham. O Batman imediatamente decide ir atrás do Duas Caras com a Batgirl, mas o Tim Drake quer ir junto. Só que ele recebe um grande não do Batman. O problema é que o Tim Drake é teimoso e ele pega o uniforme do Robin e sai dali. E mesmo sem ter nenhum tipo de veículo, o Tim Drake consegue chegar até o local onde o Batman e a Batgirl estão. E ele de cara tenta ajudar os dois detendo o vilão, mas infelizmente dá tudo errado e ele acaba sendo capturado. Usando aquele batirangue que ele tinha, ele consegue derrubar umas luzes e se libertar. Isso permite que o Batman e a Batgirl consigam deter o vilão e o Robin Tim Drake fica feliz da vida por ter ajudado eles. Mas o problema é que o Batman tá com cara de poucos amigos ao ver ele como Robin. Lá na Batcaverna, o Batman pede pro Tim Drake devolver o uniforme do Robin. E o rapaz fica triste. Mas logo depois, o Batman diz que ele precisa merecer para usá-lo e que o seu treinamento começa amanhã. O Tim Drake fica feliz da vida ao escutar isso, e assim ele pega o batirangue e volta para sua cama na mansão Wayne, onde ele dorme feliz, pensando que vai ser o Robin de novo. Capítulo 4 – De volta a Gotham. A história volta a focar no Dick Grayson e o treinamento dele para virar o Asa Noturna. E essa é a parte final, onde finalmente vemos ele colocando o manto do Asa Noturna. O Dick Grayson continua sua expedição ao redor do mundo. Já faz mais de 800 dias que ele saiu de Gotham. Ele está aprendendo bem, mas um de seus mestres percebe que o jovem não está conseguindo equilibrar as suas habilidades. A verdade é que ele precisa balancear toda a sua vida. E assim, o Dick Grayson decide voltar para o Tibete, pois lá ele poderá aprender o segredo do voo. Esse segredo é guardado por monges tibetanos que vivem no topo de uma montanha. O problema é que o Dick Grayson não sabe exatamente como chegar lá. E ele também tem algumas pessoas concorrendo com ele para chegar no topo da montanha. Contudo, essas outras pessoas estão com segundas intenções. E obviamente esses carinhas aí são do mal. O Dick Grayson acaba se desentendendo com eles. O herói é jogado da montanha, mas por um milagre ele consegue sobreviver usando as habilidades que ele aprendeu ao longo dos últimos anos. Mas mesmo assim, ele acaba desmaiando e é salvo por essa pessoa misteriosa usando um capuz azul. E não, isso não tem nenhuma relação com o capuz vermelho. Aliás, toda essa história foi criada muitos anos antes da criação do capuz vermelho Jason Todd. Mas esse capuz azul é muito importante para o Dick Grayson, porque ele é uma das pessoas que ele estava procurando. Ele revela que as pessoas que o atacaram antes conseguiram roubar um item precioso para os monges. E o Dick Grayson precisa ajudá-los. E assim, ele ensina o segredo do voo para o Dick Grayson. O herói então decide ajudar os monges a recuperar o que foi roubado. Ele ganha uma roupa de capuz azul desse homem misterioso, mas o Dick Grayson decide dar um toque dele e assim coloca aquela águia dourada no peito da roupa. O Dick Grayson retorna para os Estados Unidos à procura do que foi roubado. E é essa estátua dourada aqui que foi pega pelo Ra's al Ghul. Depois de um rápido confronto contra o vilão, ele consegue recuperar a estátua
e a retorna para o Tibete. E assim, sem ter mais com quem aprender, ele decide retornar para Gotham. E é agora que vai acontecer o grande encontro do Batman com Dick Grayson, com ele revelando que é o Asa Noturna. Cortamos para o Tim Drake treinando com o Bruce na Batcaverna. O Dick Grayson chega ali alertando para o Tim Drake que ele não vai poder ser o Robin para sempre. E depois ele tenta dar uma cantada na Bárbara Gordon, que imediatamente já fica irritado por ele ter desaparecido por mais de 2 anos. O Tim Drake, ao vê-lo, pergunta se ele vai precisar do uniforme do Robin de volta, mas o Dick Grayson recusa, pois ele trouxe a sua própria roupa. E com isso, ele revela o seu novo visual e nome, Asa Noturna. E bem, é nesse momento que termina essa HQ dos anos perdidos do Batman Animated Series. Ela respondeu a várias perguntas. Quanto tempo se passou entre uma temporada e outra? O que aconteceu com Dick Grayson? Como que ele virou Asa Noturna? E como que aconteceu o primeiro encontro com Tim Drake? Mas eu falei no início do vídeo que também tinha um negócio envolvendo a mudança do visual do Espantalho. Porque de todos os personagens que tiveram seu visual modificado para a 4ª temporada, o Espantalho com certeza é o que mais chama atenção, porque ele ganha um visual muito mais assustador. E dentro do desenho nunca aconteceu uma explicação do porquê que ele mudou tanto. Mas existe uma HQ que explica isso. E isso aconteceu no crossover do Batman com as Tartarugas Ninja. É isso mesmo. Obviamente essa HQ não é canônico para esse universo do Animated Series, mas a história é muito boa e a justificativa também. Nela, o Batman se junta à equipe das Tartarugas Ninja para deter o Espantalho. E tudo isso acontece antes do Robin Dick Grayson abandonar o manto do Robin. Tem uma cena maravilhosa na HQ que recria a abertura do Batman Animated Series, mas com o Michelangelo. O Espantalho consegue elaborar um plano complexo para capturar o Batman e as tartarugas. Mas, no final, o Batman, mesmo sob o efeito do gás do medo, revela que o Espantalho não é assustador o suficiente. Ele acaba derrotando o vilão, mas consegue fugir. No epílogo da história seguinte, o Espantalho aparece numa casa abandonada e ele está frustrado, já que não é visto como uma grande ameaça para o Batman. E então, ele começa a desenhar um novo visual, que seria o visual que ele usaria na 4ª temporada do desenho. E cara, isso daí é fanservice dos bons. Essa história das Tartarugas Ninja, aliás, é muito boa, e eu acho que eles conseguem mudar muito bem nessa justificativa do porquê o Dr. Crane mudou de roupa. Agora, quanto à história dos anos perdidos, eu não acho que ela seja grande coisa, mas ela tem os seus momentos, principalmente ali com Dick Grayson brigando com o Batman. Ah, Gabriel, e quanto à mudança do uniforme do Batmóvel? Infelizmente, nenhuma dessas histórias detalha o porquê que o Batman mudou de uniforme. Nunca teve uma explicação dentro da história do porquê que o Batman trocou o uniforme com o símbolo amarelo para o símbolo do morcego solto. Essa daqui é uma ponta solta que tem nesses anos perdidos e que talvez alguém faça uma história para responder isso. Mas o fato é que até esse momento não existe explicação. E pessoal, é isso daí. Não deixem de comentar porque isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado e vocês sabem, né? Dá-lhe DC! E esse foi o vídeo dos anos perdidos do Batman Animated Series. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.